Polêmica! O vídeo de hoje é muito polêmico. A gente vai falar sobre um grupo de pessoas ou um grupo com várias subdivisões de grupos que é meio curioso, um pouco de, tipo, explodir a mente, sabe como é que é? Eu tenho certeza que você vai ficar aí meio tipo assim... Is this real life? Porque foi meio assim que eu fiquei. Mas eu já vou te pedir de cara para clicar no inscreva-se, no like e comentar aqui nesse vídeo. Vamos conversar sobre esse assunto, porque a última vez que eu toquei num assunto parecido foi falando sobre MGTOWs. E olha só, vou te dizer que foi como se eu tivesse enfiado meu antebraço inteiro dentro de um vespeiro. Vou te explicar por quê logo depois da vinheta. Fica aí. E aí, já comentou? Já deixou o like? Já tá fortalecendo o trampo aqui? Porque como eu tava te dizendo, quando eu falei sobre MGTOWs, mais ou menos um ano atrás, os caras lá que se identificam com essa ideologia se reuniram, se organizaram e começaram a denunciar o meu canal, dar dislike, a porra toda. E eu não sei necessariamente qual que era a intenção, se era derrubar o vídeo ou qualquer coisa parecida. E se foi isso, eu preciso dizer que eu achei um tanto quanto contraproducente, pra não dizer burro. Porque eu concordando ou não com alguma ideologia ou com algum grupo, você tem que assumir que, pelo menos, eu tô divulgando de alguma maneira. Porque, né, quem me vê falando sobre alguma coisa, algum assunto e não necessariamente concorda, é o tipo de gente que vai procurar ainda mais informação sobre aquilo. Então, gente, deixa eu falar. É bom pra vocês também. Mas pra gente já tá prevenido, já deixa o like, comenta e me ajuda e fortalece o meu trampo aí, porque se eu sofrer hate dessa galera que eu vou falar aqui hoje e vocês não estiverem contribuindo, eu vou ficar pensando, gente, mas por quê? Por que existimos nesse mundo? E hoje a gente vai falar dos masculinistas. Já ouviu falar nesse termo? Não? Vou te explicar como que eu cheguei nesse termo. Mas vamos explicar primeiro o que necessariamente significa isso. Basicamente, a explicação poderia ser resumida em: não se fazem mais homens como antigamente. Porque é isso que os caras estão meio querendo dizer, você vai entender no meio do caminho aí. A ideologia masculinista é um conjunto de diferentes grupos que acreditam numas coisas parecidas. A premissa, pelo que eu entendi na pesquisa que eu fiz, e aí se você é um masculinista, tá assistindo esse vídeo e acha que não é isso, já deixa aí nos comentários explicando pra nós, é ir contra o feminismo radical, é defender a supremacia masculina. Ou seja, é a cultuação daquilo que é tipicamente masculino e a repulsa às mulheres. Eu vi um termo também que eu achei interessante trazer para vocês aqui, que dizia que masculinismo é a busca da virilidade perdida. Não existem ainda muitos filósofos e autores falando sobre esse assunto, na real tem um que é mais conhecido, mas uma das definições que eu encontrei dizia que esse movimento é composto por homens que entraram em crise com a perda do protagonismo e que consideram que todo o espaço e tudo aquilo que a mulher conquistou ao longo dessas últimas décadas deve ser considerado uma ditadura. Tudo mesmo que você pensar. Eu cheguei a esse termo e fui procurar o significado e tentar aprofundar mais para entender necessariamente o que queria dizer, porque nesse mês teve aquela invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. E esse cara que você tá vendo aqui na tela foi um cara que ficou muito marcado. E alguns jornais, algumas notícias que apareceram, disseram que esse cara poderia ter algum tipo de ligação com um grupo que se diz tribalistas masculinos. E acredito que isso aconteceu porque dentro desses masculinistas e dessa junção de grupos que compõem o masculinismo, existem grupos muito radicais, pelo menos é o que dizem, que se identificam com algumas coisas bem específicas esteticamente, por exemplo, com indígenas de centenas de anos atrás, com bisão, que é o caso desse cara aí que ele estava falando que ele estava fantasiado que nem um bisão. E tem grupo que se identifica com lutadores romanos, vikings, e esse tipo de estereótipo e estética que remete a essa coisa meio brutal, agressiva, musculosa, de invasão, de conquista, guerra e agressividade, sabe? E preciso dizer pra vocês que nessa pesquisa que eu fiz eu não encontrei nada que realmente confirmasse que esse cara, esse indivíduo em si, teria alguma relação com o masculinismo ou com o tribalismo masculino ou nada parecido.
sentido. Pelo que eu entendi, eles pegaram o estereótipo desse cara com as crenças conservadoras dele e chegaram a essa conclusão que ele poderia fazer parte de algum tipo de movimento. Mas, mais uma vez, nada confirmado. Mas o que rolou foi que, por causa disso, esse termo começou a ser mais conversado e explicado na mídia de uma maneira geral, porque até onde eu sei também, esse termo já é cunhado em alguns canais de YouTube, inclusive, na Deep Web, grupos do Facebook. Mas tem outra coisa que denomina o masculinismo também, que é a devoção à imagem masculina rude, aquela bruta, que demonstra força, que demonstra pouco tato, pouca civilidade, sabe aquele trem do grito da masculinidade? Tá bom. Mas a parte que eu achei mais interessante e que me remeteu a um outro vídeo que eu já tinha feito aqui no canal e que foi nada polêmico, que foi o vídeo onde eu falava sobre góis, tá aqui no card, vai lá assistir se você ainda não assistiu e não sabe o que significa. Inclusive esse vídeo já tem muitos anos, deve ter uns 6 anos já. Que é quando dizem que os masculinistas, especialmente os radicais, tendem a ter relações homossexuais no caso, porque não são homoafetivas, já que o negócio tem que ser bruto e rude e agressivo, não tem como ter afeto, mas não se consideram gays. Pelo que eu entendi, para eles, o fato deles estarem se relacionando sexualmente com outro homem significa que eles estão cultuando a própria imagem, fazendo reacender aquela virilidade perdida que eu falei para vocês. E aí, sobre mulheres, algumas dessas ramificações radicais acreditam que as mulheres servem só como um objeto de caça para a reprodução. Então é como se o cara estivesse realmente caçando, ele realmente pegasse a mulher com brutalidade, e envolve até aquela palavra que eu não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem o que significa quando a relação é forçada. Você que nunca ouviu falar nisso, nesse momento deve estar aí igual eu estava quando eu comecei a fazer essa pesquisa, que é tipo, mas o que está acontecendo aqui, pessoal? Mas vou falar pra você, depois de ter pesquisado tanto, eu meio que entendo da onde que isso surgiu. Porque é aquele famoso efeito mola, sabe? Quando você pressiona muito uma mola, chega um momento em que a força que ela faz contra a sua mão, por exemplo, vai fazer com que ela solte de uma vez. Porque você pressiona de uma maneira constante e depois a mola faz... Não é mesmo? Gostou da minha onomatopeia, hein? Eu acho que meio que é isso que está acontecendo agora, porque o feminismo trouxe todos esses espaços e essas lutas e esses ganhos para as mulheres, que é uma constante da mola sendo apertada, e agora os caras estão nessa de fazer com que a mola volte de uma vez com esses movimentos radicais. Embora o masculinismo, segundo uma antropóloga que deu inclusive uma entrevista para a BBC, você pode achar aí facilmente no YouTube, que existem os masculinistas que não são radicais. Nesses casos, são os caras que não aceitam nenhum tipo de ajuda, que querem servir, que quer fazer um negócio do jeito que é mais estereotipado do masculino, de manter a casa e a mulher ser a dona de casa e resolver as coisas. E ela diz, inclusive, nessa entrevista que eu vi, que esse tipo de cara que segue esse movimento jamais aceitaria qualquer tipo de ajuda, no sentido de, inclusive, não aceitar um auxílio emergencial, por exemplo. Porque ele é macho demais, ele não precisa disso. E aí eu também vi uma outra coisa no Wikipedia que eu achei interessante contar pra vocês aqui, que era a justificativa do porquê pleonasmo. Um tanto quanto sim. Esse movimento existe agora, que é porque existe uma sensação em alguns homens de perda da função social tradicional pré-estabelecida. Sabe como é que é? Sabe essa coisa de o homem faz isso, aquilo outro, e o homem age assim e vai ser assim esteticamente, e a mulher isso, aquilo e aquilo outro. Mas aí para alguns caras isso tá meio misturado e eles não conseguem se encontrar enquanto indivíduo, e aí entra nessa questão, fica esse negócio meio perdido assim, sabe? E tem outra coisa que eu achei muito interessante também, que é as pessoas que se identificam com esse tipo de movimento e essas ramificações, sejam radicais ou não, elas geralmente também se identificam enquanto pessoas de direita, de extrema direita, conservadores natos, conservador raiz, tá ligado como é que é? E durante um tempo na pesquisa isso me gerou algum tipo de confusão. Acredito que você consegue entender por que eu fiquei confusa, né? Se você ficou um pouco confusa e confuso também, escreve aí nos comentários pra eu saber. Toda essa questão dos MGTOW
Beatles, dos góis, do feminismo em si e dessa questão dos masculinistas agora, me levam a pensar uma coisa que eu acredito ser um tanto quanto filosófica até, não sei, vocês definam aí, de ter algum tipo de reconhecimento e identificação a ponto de procurar grupos específicos que vão fazer com que ele se entenda enquanto gente no mundo, sabe? Eu acho muito louca essa coisa do pertencimento, da necessidade do pertencimento, de pertencer a algum grupo, de pertencer a algum movimento, ou alguma coisa que te rotule de alguma maneira. E sempre que eu paro para pensar nessas coisas, eu sempre uso na minha cabeça como exemplo a Sarah Winter, que é uma pessoa pública que a gente tem muito conhecimento de que já foi ligada a um grupo extremista de um lado, que a definia enquanto pessoa, e ela utilizava isso para ser o carro-chefe dela. Tipo, você olhava para ela, ela era totalmente a estética e o estereótipo daquilo. E depois, em algum momento, deixou de se identificar com esse grupo, mas procurou um outro grupo que estava num outro canto, mas ainda assim ela seguiu todas essas coisas do estereótipo, da estética e do radicalismo. Essa é uma parada que eu queria muito entender. Da onde vem essa necessidade de pertencimento que você chega num ponto de, às vezes, se colocar nesse lugar de concordar totalmente com o que um grupo explica ou define, mesmo não sendo necessariamente aquilo que você acredita, mas você tem tanta necessidade de pertencimento, de identificação e reconhecimento, você acaba abrindo mão de algumas coisas que você tem enquanto opinião para ser rotulado de certa coisa. Porque eu acho muito difícil um ser humano, seja ele qual for, se encaixar numa caixinha apenas que o defina enquanto indivíduo, tá ligado? Eu acho que a gente é uma pequena junção de várias coisas, várias pessoas que a gente convive, vários ambientes. Eu pelo menos não me enxergo dessa maneira, eu não consigo me definir exatamente numa caixa só. E eu jamais conseguiria engolir ou concordar com qualquer tipo de grupo específico simplesmente para me sentir pertencente daquilo. Na real, eu sou meio ranzinha e rebelde, né? Eu não ia concordar com nada, nem por motivo nenhum, assim. Ah, não, aqui tá esse rolê, você tem que seguir desse jeito. Quem falou? E para finalizar esse vídeo, eu queria deixar 3 perguntas para você me responder aqui nos comentários. A primeira é: você já tinha ouvido falar desse tipo de movimento? Se sim, qual que é a sua opinião sobre isso? Pergunta com justificativa, esqueci de deixar claro para vocês. A segunda pergunta é: você acredita que as mulheres, elas têm castrado os homens ao longo das últimas décadas e isso justificaria o que esse movimento propõe? E a terceira tem a ver com isso também, que é uma das coisas que eu vi num desses vídeos que eu tava pesquisando, que era um cara afirmando que as mulheres civilizam os homens, que se não fossem as mulheres, os caras não seriam civilizados. E um extremo disso é a castração, no caso. Aí eu quero te perguntar: você acha que as mulheres civilizam os homens? Comenta aí, vamos trocar ideia sobre esse assunto e já deixa o like aí e vamos ver o que vai dar esse vídeo, porque é sempre muita polêmica.